Olá! Hoje eu trago aqui nessa aula, no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação, uma ferramenta extremamente interessante para você testar os seus fluxogramas. Isso mesmo, sabia que é possível? Muito aluno já me perguntou durante as aulas, poxa professor, eu faço o fluxograma, mas como que eu tenho certeza que ele está correto? Com essa ferramenta agora você consegue testar, você consegue executar o seu fluxograma passo a passo. E assim você vai saber então se ele está correto ou não. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo aqui abaixo, então não se preocupe com o endereço. Esse link aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo, então você pode clicar no link e ir diretamente para essa página aqui, ok? O nome da ferramenta, eu vou ser bem sincero, eu prefiro não tentar pronunciar esse nome aqui. Parece que eles tentaram fazer aí uma mistura em inglês de fluxograma com algoritmo. A questão é que a ferramenta, a gente tem aqui um print da interface, ela é extremamente interessante. A gente consegue construir o nosso fluxograma e a gente consegue testar e executar o nosso fluxograma. E é isso que a gente vai fazer nessa aula então, baixar, instalar e fazer o nosso primeiro fluxograma aqui utilizando essa ferramenta. Eu estou aqui na abinha Main, principal, perceba que tem uma série de informações interessantes, tem alguns tutoriais, então você pode dar uma lida nessa documentação, inclusive, que tem aqui vários exemplos que você pode ir estudando e vendo como fazer fluxogramas mais complexos, mas por enquanto nós vamos aqui na abinha Download, e aqui olha só, já de cara o Windows 64 bits, então para o Windows 64 bits você vai baixar essa versão aqui. Eu estou usando o Windows 32 bits, tem a versão antiga, o Windows 32 bits. Eu estou utilizando o Mac, eu estou utilizando Linux. Neste caso, eu sinto muito, mas você vai precisar utilizar uma máquina virtual. Inclusive, ele sugere aqui o Wine, ok? Não tem versão nativo para Mac e Linux. Então, você vai ter que usar uma máquina virtual para simular o sistema Windows e aí instalar nessa máquina virtual, ok? Eu estou utilizando o Windows 64 bits, então eu vou clicar aqui. E aí perceba que ele já abre uma pastinha para dizer onde eu quero salvar. Eu vou manter aqui na pastinha Downloads, vou dar um salvar. Perceba que o que vai baixar aqui não é um exe, é um .zip. Mas já já você vai entender o porquê. Eu vou dar um salvar. Pronto, perceba que ele já baixou aqui para a gente um zip. Eu vou abrir essa pastinha aqui agora. Então, mostrar na pasta. Perceba que eu tenho aqui hoje Flowgoritmo. Eu vou dar um clique aqui com o botão direito e eu preciso descomprimir ou descompactar essa pasta. Então você pode usar o programa que você preferir aí para descompactar arquivos. Eu vou utilizar aqui o setzip, que é o que eu mais gosto, e aí eu vou extrair para uma pastinha com o mesmo nome. Ao fazer a extração, perceba, temos aqui, eu vou dar 2 cliques e aí sim, olha só, agora nós temos um exe. Basta dar 2 cliques. É um processo de instalação bastante simples, como você já deve estar habituado no Windows. Próximo, 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 fim. E aí ele vai então finalizar o processo de instalação. Não tem nenhum mistério, ok? Ele vai abrir essa tela aqui inicial para a gente. Basta clicar em Next. Aqui ele vai pedir para a gente aceitar os termos e condições. Então perceba que Next não está ativo. Pode dar uma lida aqui se você quiser. Clicar em Eu aceito. Next. Aqui você tem a opção para escolher onde você vai instalar o programa. Então eu vou manter o caminho padrão, arquivos de programa, uma pastinha com o nome do programa. E aí, se você tem vários usuários no seu computador, você pode escolher em instalar o programa para todos os usuários ou apenas o seu usuário. Eu vou manter aqui todos os usuários, então qualquer usuário que estiver utilizando o computador vai ter acesso então a esse programa. Vou clicar em Next. E agora basta dar um Next para ele então iniciar o processo de instalação. Ao iniciar o processo de instalação vai depender da sua máquina. Aqui na minha máquina, como é um computador já um pouquinho antigo, já com bastante tempo de uso, ele demorou um pouquinho, mas não cancela, não encerra o processo, ele vai continuar, ok? Logo ao iniciar o processo de instalação, eu acredito que a tela deve ter ficado toda preta aqui porque não é possível capturar essa parte da tela. Vai aparecer uma mensagem do sistema operacional Windows dizendo mais ou menos assim: deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no seu dispositivo? É porque nós estamos instalando um novo programa, então pode confirmar, pode dizer que sim.
E ao fazer isso, então, você vai ver que o processo, a barrinha aqui vai ser preenchida e aí ele vai de fato iniciar o processo de instalação. Perceba que a instalação em si é muito rápida, já finalizou. Basta dar um close, nós já temos agora o nosso programinha instalado. Eu vou fechar aqui essa janela do Windows. Eu vou minimizar aqui o site, não preciso mais do site. E agora aqui na minha área de trabalho eu vou dar 2 cliques aqui no ícone. Perceba que ele já apareceu aqui pra gente. Se por algum motivo não tiver aparecido o ícone para você, perceba que ele carregou aqui. Eu vou maximizar. Se por algum motivo não aparecer para você ali na área de trabalho o ícone, você pode vir aqui na busca no sistema operacional, seleciona aqui aplicativos e aí ao iniciar a digitação do nome do aplicativo, perceba que ele já identificou aqui. Eu apenas iniciei o nome do programa e aí ele já apareceu aqui. Então basta você clicar aqui que ele vai abrir a interface para você. É uma interface bem limpa, bem intuitiva. E aí, antes da gente construir o nosso primeiro fluxograma, vamos entender um pouquinho essa interface. Perceba que para mim, ele já carregou aqui as preferências do sistema operacional. O meu sistema operacional está em português, então ele também já carregou aqui a interface em português. Esse programinha ele tem suporte a vários idiomas. Se por algum motivo o seu não está em português, basta clicar neste botão, perceba, alterar idioma, e aqui, olha só, tem uma grande variedade de idiomas que ele suporta. E aí basta você escolher então Português Brasil, que ele vai então se adaptar para esse idioma. Aqui nós temos um zoom para poder aumentar o fluxograma que a gente vai construir ou diminuir esse fluxograma. Eu não gosto do fundo branco. Então esse programinha também permite uma série de configurações. Olha só, aqui neste botão, alterar estilo. Clique sobre ele uma vez e aí a gente pode alterar 2 tipos de estilo. O estilo dos nossos blocos e a cor, o estilo de cor padrão. Vamos olhar primeiro aqui os nossos blocos, olha só. Para quem acompanha aqui o curso de algoritmos desde o início, lá no início do curso, na parte de fluxogramas, deve se lembrar que eu falei sim que o sistema de coloração fui eu que adotei, eu escolhi uma cor para cada bloco para distinguir com maior facilidade um bloco de decisão de um bloco de processamento. Perceba que aqui o programa utiliza também uma paleta de cores. E aí você pode escolher uma paleta diferente. Se eu colocar o clássico, perceba que teve uma alteração aqui. Se eu colocar, por exemplo, o clássico Ghost, não sofreu nenhuma alteração. Se eu escolher essa terceira opção, perceba que aqui nós tivemos uma pequena alteração. Vou escolher aqui o GADS. Perceba, o formato das figuras tem uma leve alteração. O IBM, nós estávamos no padrão, tem o padrão detalhado, tem o quadrado, e aí perceba que já não tem mais nenhuma diferença entre as figuras. Todas serão um retângulo. Eu particularmente não recomendo, porque você vai misturar todas as figuras e aí você pode ficar confuso. O que é uma entrada de dados, o que é uma saída, o que é uma decisão, o que é uma repetição. Então esse quadrado aqui eu não recomendo. Tem aqui o SDL, perceba que o SDL também tem boas variações. Eu vou manter aqui no clássico, no padrão, que é o padrão aqui do programinha. Vamos agora dar uma olhada em cores. Perceba que aqui em cores a gente tem uma grande variedade também. O padrão é o pastel, perceba que é esse que nós temos aqui. Mas olha só, branco e cinza. Eu não gosto de coisas coloridas. Você pode usar o branco e cinza. Você pode usar o básico branco e cinza, que aí ele bota o branco no fundo e o cinza nas figuras, com contornos, então perceba que já não tem coloração nenhuma. Você pode usar o preto e branco, perceba que agora as figuras são pretas e o fundo é branco. Tem o cyberespaço, eu vou dar um ok aqui para você ver como fica, olha só. Todo o nosso fundo fica escura e aqui quando a gente for inserir os elementos, perceba, cada elemento tem uma cor diferente. Eu vou clicar aqui novamente, estamos aqui no cyberespaço, desenho técnico, então perceba que o fundo vai ficar todo azul e os desenhos ficam com tracejado branco. Temos aqui o magia, eu particularmente gostei muito desse magia, são cores suaves, então perceba, não vai exigir muito da sua visão, mas tem outras opções ainda, olha só, tem o print, então as figuras ficam num tom colorido mais vivo, com o fundo branco. Tem aqui o paint escuro. Nós já estávamos no pastel. Perceba que ele tem cores bem suaves. E temos aqui o retrô. Tem um fundo, um azul bem cheguei aqui. Tem o sacramento, que muda para um tom de verde. Tráfego.
E por fim tem o vibrante. Vamos colocar nesse vibrante, perceba que as cores ficam num tom mais vivo. Ok, vistas essas opções, todas essas opções você encontra também aqui no menu. Nós temos aqui arquivo, onde você cria um novo projeto, você pode salvar, você pode imprimir. Editar eu não tenho nada selecionado, então não estão ativas. No programa você pode executar. Como que executa? É este botão aqui, a gente já vai testar. Então todas as opções que você tem aqui com botão, você também tem aqui no menu textual. Na aparência, então perceba, você pode alterar o tamanho por aqui, alterar idioma, alterar o tema de cor, alterar o estilo do fluxograma. Então você tem aí duas opções, pelo menu textual ou pelos botões. Ok, agora que a gente viu tudo isso, vamos então entender como que funciona. A ideia é construir o nosso fluxograma e depois testar, ver se realmente o nosso fluxograma está correto. Vamos construir aqui um fluxograma bem simplesinho, que vai pedir para o usuário 2 números, vai calcular a média e vai imprimir essa média na tela. Perceba que, da forma como eu mostrei lá no módulo sobre fluxograma, lá no início do curso, nós tínhamos o início e o fim. Aqui nós temos o principal, que é o início, e o fim. Então todo o nosso fluxograma vai ficar aqui no meio. Como que eu insiro novas informações? Perceba que ao passar o mouse, eu vou dar um zoom aqui. Perceba que ao passar o mouse sobre essa setinha, ela fica de um tom laranja. Eu vou dar um clique e aí aparece essa aba aqui pra gente. Olha só, nós temos aqui entrada e saída, nós temos variáveis, controle e repetições. Então nós temos aqui todos os bloquinhos que a gente precisa para construir o nosso fluxograma. Lembra que eu mencionei que a gente vai calcular a média de 2 números? Para calcular a média eu preciso de um lugar para salvar esses números, concorda? São as nossas variáveis. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui utilizando esse bloquinho, percebe, eu estou na coluna de variáveis, eu vou utilizar o bloquinho de definição. Eu vou clicar nele uma vez, perceba que ele já apareceu aqui, agora eu vou dar 2 cliques. Olha só, definição. Aí sempre tem um texto para te ajudar a entender o que é isso aqui. Um comando de definição é usado para criar variáveis e arranjos. O que é arranjo? Se você já fez algum curso de programação, você deve ter visto estruturas de dados como vetor, matrizes. Arranjos são outros nomes para vetor e matrizes. Estes são usados para armazenar dados enquanto o programa estiver em execução. Então, olha só, nomes das variáveis. Eu vou colocar aqui num1, vírgula, num2, vírgula e agora média. Qual será o tipo dessas variáveis? Perceba que eu só posso criar variáveis de mesmo tipo. Se eu quiser variáveis de tipos diferentes, eu preciso colocar outra definição, ok? Então, eu posso escolher aqui o tipo entre tipo inteiro, tipo real, tipo caractere e tipo lógico. Eu vou escolher aqui tipo real. E eu não vou marcar esse campo. Por quê? Não é um conjunto, não é um arranjo. São variáveis simples, ok? Vou pressionar OK. Perceba, variáveis num1, num2, média do tipo real. Agora eu já posso trabalhar com a entrada de dados. Lembra, se eu quero calcular a média de 2 números, primeiro eu preciso obter os 2 números. Então, novamente, eu vou passar o mouse, vou dar um clique e agora eu quero entrada de dados. Mas aí olha só, se a gente simplesmente colocar aqui a entrada de dados, perceba, apareceu aqui a entrada, eu vou dar 2 cliques, fornecer o nome da variável. Eu estou entrando como o primeiro valor, certo? Então, o primeiro valor eu vou salvar na variável num1. Perceba, o nome da variável que eu coloco aqui tem que ser exatamente igual ao nome de uma variável que eu criei aqui, ok? Num1, vou dar um OK, pronto, entrada para a variável num1. Mas se eu fizer somente isso, o computador vai ficar esperando o usuário digitar alguma coisa. Então, para melhorar isso, olha só, eu vou vir antes da entrada, clicar uma vez, eu vou querer aqui uma saída. E aí aqui, olha só, eu vou dar 2 cliques e agora eu vou colocar aqui uma expressão. O que é essa expressão? Eu vou colocar um texto para o usuário. Se é um texto, se você já fez algum curso de programação, você vai entender isso aqui agora. Eu vou abrir aspas duplas e eu vou escrever dentro das aspas duplas. Digite um número. Pronto. E aí, por que aspa dupla? Porque eu estou informando para o usuário um texto.
uma mensagem para o usuário. E texto, mensagem, em computação, em programação, é chamada de string. E na grande maioria das linguagens de programação, toda string ela é armazenada ou ela é representada entre aspas duplas. Então, digitei aqui a minha string, o meu texto, vou pressionar OK. Então, o que eu quero que aconteça é isso. Olha só, eu crio as minhas variáveis, eu imprimo na tela a mensagem, digite um número, perceba que agora o usuário vai saber o que fazer. E aí, então, ele vai digitar um número. Esse número vai ser salvo na nossa variável no 1. O que eu vou fazer em seguida? Eu quero mais um, certo? Então, novamente, um clique, eu quero outra saída, 2 cliques, e aqui agora eu vou colocar outra expressão. Digite outro número. Pronto, coloquei outra mensagem, entre aspas duplas, OK. Eu vou arrastar essa barra aqui para baixo. Após a mensagem, o usuário vai digitar um número. Então, nós teremos aqui outra entrada. Vou ir descendo aqui a barra, 2 cliques sobre a entrada, forneça um nome de variável. Então, eu já salvei um valor em num1. Agora eu vou salvar em num2. Pronto, num2. Ok. Então perceba, eu já tenho num1, eu já tenho num2. O que falta fazer agora? Calcular a nossa média, certo? Então, olha só, novamente, um clique com o mouse. O que eu vou ter agora é uma atribuição. Eu preciso calcular a média e atribuir na nossa variável média. Então, essa atribuição ela também funciona como aquela instrução de processamento. Calcular a média não é um processamento? Eu vou somar os dois números e vou dividir por 2. Então, é um processamento. E além de fazer o processamento, eu quero atribuir. Então, eu vou escolher esta instrução, este bloquinho, vou dar 2 cliques sobre ele, e aí eu quero atribuir alguma coisa a uma variável. Qual variável? Então, aqui no campo da esquerda, variável, eu vou botar um nome da variável, que neste caso é média. Aqui agora eu vou colocar a nossa expressão, calcular a nossa média. Como que eu calculo a nossa média? Olha só, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo subir essa barra, eu não consigo, então eu vou cancelar. Nós temos aqui as nossas variáveis. Eu preciso acessar as variáveis no 1 e no 2. E isso é muito simples. Olha só, eu vou voltar aqui, 2 cliques, variável, média. Então, eu quero que média receba, eu preciso calcular a média aritmética. Como que eu calculo a média aritmética? Num1 mais num2 dividido por 2. Nossa, pronto, finalizamos, certo? A nossa média vai estar correta? Não, a nossa média não vai estar correta. Por quê? A divisão tem precedência sobre a soma. Nunca esqueça disso. Na programação, tem a mesma precedência das operações na matemática. Então, eu quero primeiro somar. Eu vou colocar aqui um par de parênteses. Pronto, primeiro eu vou somar num1 mais num2, depois eu vou dividir por 2. Então perceba que o que nós temos aqui é exatamente a representação de uma expressão matemática. Então olha só, eu vou fazer a soma, depois eu vou pegar o resultado da soma, vou dividir por 2, e o resultado final, essa divisão, eu vou atribuir à nossa variável média. Vou dar aqui um OK, perceba que nós temos aqui a nossa expressão. Média recebe num1 mais num2 dividido por 2. No fim, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir essa mensagem na tela. Então, a gente precisa de mais uma instrução de saída. Novamente, eu vou passar o mouse aqui, um clique, eu quero uma instrução de saída. Então, eu vou escolher a instrução de saída e aqui agora eu posso colocar uma expressão. Olha só, fornecer uma expressão. Eu quero colocar um texto na tela. Aspa dupla, e aí eu vou escrever a média é 2 pontos, espaço, e agora eu quero que apareça aqui que o valor da variável média. Então aqui tem um detalhe extremamente importante. Olha só, eu estou juntando texto com o valor de variáveis, concorda? Então, olha só, fora à direita da aspa, eu vou colocar um e comercial e o nome da variável, média. Apenas aqui na instrução de saída, ok? Eu coloquei um texto, fora do texto eu estou utilizando o e comercial, média. Esse e comercial indica que o nome seguinte é o nome de uma variável. Então, ele vai buscar o valor dessa variável. Eu vou dar aqui um OK. Então, olha só o que nós temos. Saída, o que vai ser a saída? A média é, e aí o valor da nossa variável média. Então, agora eu vou diminuir o zoom para que a gente consiga ver todo o nosso fluxograma. Pronto, a barra lateral sumiu. Eu tenho aqui agora todo o nosso programa. Olha só, principal ou início,
criei aqui as nossas 3 variáveis, num1, num2 e média. Tenho aqui uma instrução de saída com a mensagem digite um número. Temos a instrução de entrada que vai ler para a variável num1. Tenho outra instrução de saída, digite outro número. Tenho aqui outra instrução de entrada que agora vai ler para num2. E aqui agora a gente tem um bloquinho de processamento, onde a variável média vai receber o cálculo da nossa média aritmética. Por fim, eu tenho outra instrução de saída. A média é, e aí eu estou buscando o valor da variável média. Agora é que vem a parte mais legal dessa ferramenta. Perceba que eu tenho aqui um asterisco porque eu não salvei ainda o meu fluxograma. Então, se o meu computador der pau aqui agora, fechar, travar, eu perco tudo que eu fiz. Então, é altamente recomendável que você salve o seu projeto, clicando aqui em salvar ou em arquivo, salvar ou salvar como, ok? E agora vem a parte mais legal desse programa. Como que a gente testa o nosso fluxograma? Tem 2 opções, olha só. A primeira é neste botão aqui, olha só, executar, ou no menu programa, executar. Ou ainda você pode testar se a tecla de atalho F5 funciona. Eu acho mais fácil vir aqui no botão, então eu vou executar. Perceba que aqui ficou em vermelho e ele abriu uma outra janelinha. Olha o que ele tem aqui nessa janelinha. Eu vou tentar reduzir o tamanho dela. Pronto, para que a gente consiga ver o nosso fluxograma também. Pronto. Olha o que apareceu. Digite um número. Perceba que essa caixinha está num verde escuro, porque o nosso programa criou as variáveis, exibiu essa mensagem na tela, está aqui, e agora ele está esperando isso aqui, olha só. Ele está esperando o usuário digitar um número e pressionar Enter. Então eu vou digitar aqui 3,58. E aí eu posso pressionar Enter no teclado. Perceba, eu digitei 3,58. Ele imprimiu essa mensagem e agora ele está aguardando o segundo. Vou digitar 7,89. E aí, além de pressionar Enter no teclado, eu também posso clicar aqui, Enter. E aí, olha só, entrei com o segundo valor. A média é, perceba, 5,735 é a média desses 2 valores aqui. E aí o nosso programa finalizou. Finalizou porque, após imprimir a mensagem, a média é e o valor da média, nós chegamos aqui no bloquinho de fim, que indica o fim do nosso fluxograma. Então perceba que esse recurso é extremamente interessante e aí você consegue comprovar se o seu fluxograma está funcionando corretamente ou não. Ele tem um outro recurso que eu também acho muito interessante. Eu cliquei neste botão, executar. Só que você também pode executar neste botão aqui, executar passo a passo. Vamos ver o que vai fazer esse botão? Olha só, eu vou clicar sobre ele. Perceba que esta instrução ficou verdinha e aqui está vermelho. Significa que o nosso fluxograma está em execução. Porém, o executar passo a passo, ele vai executar cada bloquinho um por um. E aí você consegue ver exatamente onde ele está. Então, olha só, ele está fazendo isso aqui, criando as nossas variáveis. Se eu clicar mais uma vez, ele vai imprimir isso aqui na tela. Perceba que até agora aquela outra janelinha não apareceu. Se eu clicar mais uma vez, olha só, agora ela apareceu. Então eu vou, novamente, diminuir aqui um pouquinho. E agora a gente pode continuar por aqui. Olha só, está aguardando um número, certo? Então, eu vou digitar, perceba que o campo aqui ainda não está ativo. Por quê? A última instrução executada foi essa. Eu vou clicar novamente em executar passo a passo. Agora ele executou. Perceba que apareceu aqui, digite outro número. E novamente, perceba, não está ativo, eu não consigo clicar aqui dentro. Por quê? Essa instrução ela ainda não foi executada. Eu vou clicar aqui mais uma vez, pronto, agora eu consigo. Vou digitar 10 novamente, nós teremos então a média 10. Vou pressionar Enter, pronto, olha só, ele ainda não executou essa instrução. Eu vou clicar em próxima, pronto, agora ele executou. E aí veio para cá, então essa é a próxima instrução a ser executada. Eu vou clicar em próximo, perceba, imprimiu, a média é 10, 10 mais 10 dá 20, 20 por 2 dá 10. Agora, fim ficou verdinho. Por que ficou verde? Porque é a próxima instrução a ser executada. Eu vou clicar em próximo e aí perceba que o nosso programa finalizou. Então, use e abuse, aproveite dessa ferramenta para aprimorar seus conhecimentos em algoritmo, para praticar bastante. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Enquanto isso, deixa seu like aí nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.